Amigos, boa noite. Em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos início a mais uma reunião de trabalho do nosso centro. Hoje nós vamos receber o nosso companheiro Bruno Tavares, da Casa dos Humildes, que nos visita a cada 2 meses, né? E é uma satisfação recebê-lo, porque ele tem um amor muito grande por esta casa. Não sei o que foi que essa casa fez por ele, que ele ama de coração. Então, melhor do que se tivesse horror, né? Então, nós vamos aproveitar. Hoje ele está um pouco saudoso, meio triste. Vocês vão saber por quê. E tanto é que ele pediu para que eu o dirigisse. eh, e aí vocês vão saber qual é a razão dele não estar tão alegre como das demais vezes. Então, vamos iniciar o nosso trabalho pedindo à nossa irmã Carminha que faça, por favor, a prece de abertura dos nossos trabalhos. Boa noite a todos. Deus, nosso Pai, misericordioso, bom e justo. Jesus, o nosso mestre, irmão maior, a espiritualidade dessa casa de oração e de trabalho que já preparou todo este ambiente. Estamos aqui, Senhor, com o intuito de aprender. Estamos aqui em busca de conseguir fazer a nossa reforma íntima. E aqui estamos muito agradecidos por todo esse amparo que sempre me nos dás. Esse amparo tão importante para nosso dia a dia, não só aqui, mas ao poder sair daqui, distribuir também esse amparo, essa luz, esse aprendizado que nunca esquecemos quando aqui estamos. O aprendizado é importante para podermos nos reformar. Que a luz do Divino Mestre Jesus possa estar aqui neste ambiente, iluminar o nosso amigo facilitador, que irá travar algumas palavras. Assim seja. Em nome de Deus, pedimos permissão para iniciar a nossa reunião. Então, vamos passar a palavra para o nosso companheiro Bruno Tavares, vai falar sobre o tema desencarnes. Pessoal, boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. O tema é a desencarnação, tá? Pessoal, quando a gente vai. O microfone está falhando um pouquinho. Quando a gente vai fazer uma palestra, a gente faz a preparação adrede, né? Na noite anterior. Eu costumo fazer no fim de semana, não é? Mas acontece momentos na vida da gente que a gente muda por completo a pauta, o roteiro, é o que vai acontecer na noite de hoje, né? Eu pedi licença a Calixto para a gente fazer essa reunião diferente, pedi a presença dele dirigindo a reunião, porque, como ele falou, vai ter o fator saudade, tá? E o impressionante é que a gente pensa que a gente prepara alguma coisa, né? A espiritualidade não faz nada por improviso. Quem improvisa somos nós. Por que eu escolhi esse tema sobre a desencarnação? Desde ontem eu estou, pasmo, me perguntando. Ah, vou fazer uma pergunta breve aqui. Isso não tem importância nenhuma para o decorrer da reunião. Quem aqui conheceu seu Jomar? Muita gente, né? Muita gente. Faremos uma homenagem a seu Jomar na noite de hoje. Dizem
Eu não sou místico, eu sou espírita, adepto da fé raciocinada. Tá? Dizem que agosto é o mês do azar. Né? Eu não acredito nisso, né? Todo mês é abençoado por Deus. Né? Agora, o mês de agosto, na minha vida, né? Só vou dar um exemplo, né? Minha mamãe partiu no dia 5 de agosto, fez 2 anos agora. Né? Agora. Pessoal, desencarnou ontem também uma grande figura do movimento espírita de Pernambuco. Mas grande mesmo, em todos os sentidos que você possa pensar. Zenilda Cavalcante. Nilda Cavalcante. Quem aqui não se lembra da pracinha do Diário, onde ela vendia os livros espíritas numa banca, a banca da pracinha do Diário? Depois foi aquela rua junto do Cine São Luís, Rua Clube Náutico Capibaribe, é o nome da rua. Ah, Zenilda estabeleceu ali a sua livraria, não é? A vida toda divulgando o livro. Ah, vários centros, me chamou para eu ir a Rio Doce, fazer uma palestra no centro dela. Pelo trânsito, eu não tinha condições de chegar lá. Ah, mas sabe o que foi que ela fez? Quando ela foi envelhecendo, fundou uma reunião pública, como essa aqui, claro, em condições bem menores já, na casa dela. Não casou, mas adotou uma menina, Janaína, que é conhecida de grande parte do movimento espírita. Jana. E Zenilda partiu ontem. Foi 2 notícias de 2 pessoas que eu conheci muito proximamente, vejam bem. E ontem, 6 e pouca da manhã, meu telefone toca, né? Eu digo, rapaz, esse pessoal espírita tá de brincadeira, né? Agora é 6 horas da manhã. Que às vezes a gente é assim, a gente não tem tempo. Então, quando eu vi a ligação, eu não conheci imediatamente a foto, né? Era Pablo Baracho, neto de seu Jomar. Eu estava acompanhando. Seu Jomar levou uma queda, fraturou a bacia, fez uma cirurgia e às vezes alternava a consciência e às vezes estado de confusão mental, mas havia esperança que ele saísse daquele quadro. Mas houve um processo de infecção e seu Jomar partiu aos 97 anos para a vida espiritual. Tá? Seu Luiz Guimarães ontem foi a pessoa que usou a palavra no enterro, representando, caminhando para Jesus. E eu mostrei a Calixto, a Carminha, a coroa de flores, representando todos os amigos do Caminhando para Jesus. Né? Pessoal, eu estava conversando com Silvio Figueroa ali fora. Né? E eu dizendo a ele, Calixto diz, essa casa que Bruno ama tanto. Eu não sei por que Bruno ama tanto, mas é melhor amar do que outro sentimento, né? Pessoal, como não amar? Eu estou aqui desde 92, trazido por Fernando Veloso. Quanto tempo? 32 anos. Né? 32 anos. Só que eu dizia a Silvio, eu tenho tanta saudade do caminhando para Jesus, tanta, que eu entro aqui e a gente fica olhando para cada esquina. Primeiro Dona Selmi, que ainda era viva. Eu não sabia nem que Adolfo era
filho de Dona Selma, fiquei sabendo essa semana, né? Então, Dona Selma ali com aquela calma na livraria, não é? O nosso amigo tricolor que pegava as fichas aí na porta. Tá? Nena, que ainda vem aqui, mas ela não faltava reunião nenhuma com a mãe dela, que eu acho que a mãe dela deve ter desencarnado já, pelo tempo e pela idade que tinha. Né? Então, eu fico olhando, Fernando Veloso, presença constante aqui, sempre, sempre. Outro homem extraordinário, Fernando Veloso. Né? Ele não pode vir mais como antigamente. Ontem, por telefone, ontem de noite, eu estava dizendo a Calixto, né? Pessoal, eu sou um ser humano, né? Então, do mesmo jeito que cada vez que a gente vê alguém da família com mais idade, isso não quer dizer nada que você pode ir antes. Ontem eu brinquei com o Calixto, eu disse, Calixto, eu vou fazer uma homenagem ao seu Jomar, mas se você partir primeiro, eu vou fazer para você também, né? Aí a gente ficou rindo, eu digo, vai ver que eu vou antes para pagar a boca, né? Mas é impressionante quando eu vejo Fernando chegar na casa dos humildes, se locomovendo com dificuldade, heroicamente, para não faltar o compromisso dele de mais de 40 anos que ele tem lá na casa dos humildes, uma vez por mês. Ele nem diminuir, ele quis diminuir. Eu disse a Silvia, eu não vou dizer de público, vai estar gravado, né? Fernando, para mim, é um dos maiores espíritas que eu já conheci nessa encarnação. E vejam bem, desde 86, quando eu via Fernando Veloso falando lá na Casa dos Humildes, ele dizia, né? Olha, lá no Caminhando para Jesus tem o maior conhecedor de O Livro dos Espíritos de Pernambuco. Eu digo, danou-se, né? Quem é esse conhecedor do Livro dos Espíritos, né? E eu pensei, Fernando está exagerando. Não, mas é mesmo. Olha, e você perguntar qualquer assunto, ele diz a pergunta do livro. Onde é que está, não sei o quê. E eu, tá bom, né? Aí, em 92, Fernando disse, Bruno, vamos palestrar lá. A reunião lá da casa antigamente era geminada, né? Eu fazia meia hora de evangelho e Fernando Veloso fazia 45 minutos de O Livro dos Espíritos, né? E que eu sempre dizia, brincando a Calixto, que Veloso lá na casa é diferente do que aqui no Caminhando. Aqui, Calixto dizia que ele falava em pé. Lá na Casa dos Humildes, a vida toda falava sentado. Tá? E ainda fala sentado. Então, eu fazia essa tabelinha com o Fernando. Fernando me chamou aqui. Eu comecei a vir aqui, era dia de sábado. Não sei se continua assim, o sábado era cheio, né? Então, aí um dia chega aquela figurinha bonachona, não é? Que gostava de uma camisa colorida, eram as camisas de seda colorida, vermelha, azul, amarela, e chegava seu Jomar. Tá? Aí Veloso disse, Bruno, é ele, o maior conhecedor que eu lhe disse do Livro dos Espíritos, né? Aí pronto, a gente começou a conversar com o seu Jomar, e a partir dali, eu sempre pedi a Veloso, que Veloso era o presidente da casa, Veloso, bota seu Jomar para me dirigir, e ficou durante anos. Eu nunca vim aqui sem seu Jomar dirigindo a reunião. E depois fiquei pedindo a Calixto, quando Calixto assumiu a presidência, Calixto, por favor, deixa o seu Jomar. Ah. E ao longo do tempo foi se transformando numa amizade. Ele falava no Paulo Baracho, que era espírita, só que eu não sabia que Paulo Baracho era tão militante, atuante. Né?
Seria interessante até um dia ele vir fazer uma palestra aqui. Ele é lá do Djalma Montenegro Farias, né? Lá de Marcos Vinícius, né? Faz parte lá, ativa. E o Paulo me disse, Bruno, eu sou espírita por causa de vovô. Pelo exemplo de vovô na família a vida toda, estudando muita doutrina, mas pela pessoa que ele era, o que ele representava, né? Então, comecei a conversar com o seu Jomar, e nas direções, pessoal, o palestrante tem horror de uma coisa, viu? Vou dizer a você, todos eles, até aqueles que dizem, não, não me importo não, não se importa, né? É o camarada terminar de falar e o dirigente pega a reunião no fim e vai completar o que o orador falou, né? Mas seu Jomar era assim. Só que eu não achava ruim. Toda vez ele, no final, pegava o microfone e, olha, o irmão Bruno falou isso, mas aí completava. E eu achava aquilo um barato. Agora o pessoal daqui reclamava, e era verdade mesmo, que às vezes ele esquecia o microfone. Aí o microfone ia embora, o pessoal ali não escutava, né, o que ele dizia. Era tanta conversa. E por isso eu chegava cedo. Hoje eu até cheguei cedo. Eu sempre gostei muito de conversar onde eu vou, mas é de família. E seu Jomar, a gente não tinha tempo, ele começou a se comunicar comigo através de cartas. Estava dizendo a Calixto, dizendo aos amigos, pessoal, eu guardei todas. Isso para mim é uma relíquia. A gente estava conversando sobre espírito de verdade. Ele mandava aqui 3 páginas com a letra dele sobre o espírito de verdade. Calixto me fez uma pergunta capciosa. Tu concordava com tudo? Eu digo, nem sempre. Nem sempre, né? Mas é que tal o diálogo, a conversa, né? Pessoal, eu tenho dezenas de cartas dessas que eu guardo com muito carinho. Seu Jomar não era da geração do e-mail. E quem tem aqui há mais tempo, eu dizia brincando, com respeito a meu pai, que eu amo, minha mãe, todo mundo. Eu dizia, não, numa encarnação eu quero vir filho de seu Jomar. Né? O homem propõe, Deus dispõe. Né? Eu dizia assim. E ficou aquele vínculo, desencarnou com 97 anos. Houve um aniversário na Casa dos Humildes, que seu Jomar me emocionou muito. Tá? Chegou, Bruno, eu vou para o aniversário da Casa dos Humildes. Já com mais de 80 anos, ia sozinho. Não tinha Uber, era táxi. Pegava o táxi, foi lá para a Casa dos Humildes. Foi uma manhã. Só que quando ele chegou lá, chamou o rapaz que toma conta lá do portão. Quando eu vi, o rapaz veio com a caixa. E eu digo, meu Deus, que é isso? É um bolo para a Casa dos Humildes, né? E ele trouxe para mim, encadernada, né? 5 volumes da Revista Espírita. E eu digo, mas seu Gilmar, isso é uma relíquia, seu Gilmar. Olhe, eu estou partindo para a vida espiritual. Eu digo, que erro de cálculo. Eu não sei nem se o seu Gilmar se arrependeu de ter dado a Revista Espírita. Tinha 80 e poucos anos, 81, 82, né? Só que ele disse, eu escolhi você, isso aqui é um tesouro. Eu escolhi você para lhe presentear. Pessoal, eu uso isso até hoje. Tá? Até hoje. Tem matérias aqui que ele sublinhava com a letrinha dele. Tá aqui, ó. Jomar Lima, fevereiro 7. Né? Então, esse era seu Jomar. Né? Mas a educação, a fineza do trato, tá? Ele era uma referência. E eu me lembro muito o que Fernando Veloso dizia aqui sempre, né? Todo mundo que vem ao caminhando para Jesus gosta do caminhando para Jesus.
todo mundo. E eu digo que é minha segunda casa. Ah, César Perry vai estar lá na Casa do Zumbi na sexta-feira. Eu vou fazer a apresentação e no final, provocativamente, eu vou dizer, César Perry ele tem um vínculo com Pernambuco, né? Mas eu vou dizer, César Perry, você está na casa mais linda do movimento espírita de Pernambuco, que é a Casa dos Humildes. Então, mas no meu coração, em segundo lugar, é o caminhando. Como eu sei que para vocês, o primeiro lugar é o caminhando. Se você não valorizar o que é seu, quem é que vai valorizar? Ah, então, isso aqui é a minha segunda casa. Então, quando eu entro aqui, se você forçar a barra, você fica com os olhos marejados, né? De procurar as pessoas, né? E o tempo vai passando. E aquele homem, né, que eu encontrei aqui um dia, que já foi criança, reencarnou com a programação. O caminhando para Jesus foi o teto espiritual da vida dele. Pessoal, a casa espírita é o nosso teto espiritual. Tão importante quanto o nosso lar. Tão importante quanto o nosso lar. Vocês viram o filme Os Mensageiros? Ficou patenteado e evidente ali, né? A reencarnação daquele Desidoro, daquele grupo todo, né? Que aquele trabalho espiritual, e teve um que veio com mais grana, descurou do trabalho, né? Então, isso aqui foi um lugar de reencontro, reencontro de almas que se programaram, né? Todos esses. Veloso, Seu Jomar, Calixto, Dona Selme, tantos e tantos e tantos, que eu vou cometer a injustiça de não citar todos, né? Se programaram e fizeram, materializaram o Caminhando para Jesus, é a concretização no plano Terra de um ideal sonhado no mundo espiritual, né? E reencarnaram. E uma coisa que eu gosto daqui, de todos, a humanidade, nas virtudes e nos defeitos. Eu cheguei aqui, eu conheci, eu fiquei, né? O cara, o maior conhecedor do livro dos Espíritos era o mestre, né? Mas aí, quando eu vi os três juntos, seu Vanildo, alguém aqui conheceu o seu Vanildo? Se lembra de seu Vanildo? Seu Vanildo, seu Jomar e Fernando Veloso. Aí seu Vanildo dizia, aqui é os menudos. Eu digo, tem como se reprimir? Não se reprima, né? Não se reprima. Fernando Guimarães e Márcia. Ah, Márcia com aquela delicadeza, né? Fernando vem aqui sempre, né? Ele disse que está vindo mais fim de semana, né? Fernando com aquele cabelo branco dele, gostava de falar. Fernando gosta de falar, falava pelos cotovelos, né? Gosta. Pessoal, então, se reencontraram, programaram. Então, veja bem. Isso aqui foi construído por senhor Aníbal, Dona Selmi, os que vieram antes. Eles continuaram, né? Por isso, quando você pisar aqui como dizia Alfredo Azevedo, no chão do caminhando para Jesus, muito cuidado, porque vocês estão pisando nos sonhos de pessoas extraordinárias, que não precisam desencarnar para a gente dizer que elas são extraordinárias. Fernando está aí e está vivo, tá? Na Terra, que vivo todo mundo está. Tá? Então se programaram, ao mesmo tempo que foram construindo a família espiritual, todo um trabalho, e vejam o equilíbrio dessas pessoas. Hoje a gente olha, né? Seu Jomar, aquela paz, aquela tranquilidade, né? Fernando Veloso, tá? Todos eles, Dona Selma, Calixto, todo mundo com a mão na charrua, não faltam durante anos. E seu Jomar, chega o momento, teve que partir, tá? Nos deixou,
vai se encontrar com seu Vanildo daqui a pouco na vida espiritual. Foi recebido pelos espíritos amigos do Caminhando para Jesus. Com certeza, nesse cortejo estava seu Aníbal, Dona Selme e, claro, senhora esposa dele. E seu Jalmar hoje é uma lembrança viva no coração. Eu estou aqui, olho para cá, me lembro dele. Eu tenho fotos, né? Tem uma foto do aniversário daqui da casa, está a turma toda. Calixto, Veloso, seu Jalmar, Romildo. Romildo está aqui hoje. Está dizendo a Silvio. Que saudade das palestras de Romildo Bezerra. Romildo Bezerra não pode mais palestrar. Anda adoentado, ele vem para o trabalho espiritual. Tá? Eu não tenho um coração de pedra, né? Então, como não se emocionar? E eu disse a Silvio, o tempo não passa, nós estamos passando pelo tempo. Isso vai acontecer conosco. Esse ano eu completo 59 para o ano 60 anos. Eu digo, rapaz, eu sexagenário, é brincadeira. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? E a gente vem naquela roda da reencarnação. Nascer, viver, morrer, renascer ainda. Tal é a lei. E eu tenho certeza absoluta, absoluta, que por compromisso espiritual eu estou lá na Casa dos Humildes, né? Mas eu sou da família Caminhando para Jesus. Eu tenho certeza absoluta que eu conheci no espaço seu Jomar Lima, Fernando Veloso, José Calixto, seu Vanildo. Eu tenho certeza. Certeza. É como um reconhecimento. Eu cheguei aqui, eu reconheci o centro. Mas o centro eram as almas que estavam aqui. Companheiros de jornada de tanto e tanto avatar, ou tantos e tantos avatares ao longo do tempo. Então, pessoal, aproveitem, vamos calar as nossas suscetibilidades, que todos nós temos. Eu tenho o nosso lado mesquinho, né? Vamos calar isso em prol do ideal maior, né? Estamos resgatando um passado de equívocos, de erros, no trabalho iluminativo que a Casa Espírita oferece, né? Só que no trabalho da casa, a gente não está servindo a casa, a gente está servindo a causa do Cristo. Nesse momento tremendo de transição planetária, onde esses irmãos estão no espaço nos dando sustentação para a gente aguentar firme a concessão do século a essas teorias malucas que querem descaracterizar tudo, a nobreza, as verdades, a família, todos os valores morais, né, estão passando por provas acerbas. Em nome de algo melhor? Absolutamente não. Então a gente tem que preservar nesse momento de transição como o barco enfrentando a procela de uma tempestade em alto mar. E nessa tempestade de alto mar que a gente atravessa, o timoneiro é o Cristo. A gente precisa perseverar, não ter medo. Deus não nos deu espírito de timidez, mas sim de coragem e de destemor. Nesse momento, quando tantos calam, seja ousado. Quem não for ousado no bem, será usado no mal.
a ousadia de nossas vidas, o caminhando para Jesus, a casa espírita, cumprir com a programação feita. Então é uma honra quando a gente chega num lugar e encontra almas, irmãs, amigas que que estão cumprindo e cumpriram aquilo para qual deram sua palavra antes de reencarnar. A tristeza e a saudade é anímica, é do instinto, porque na verdade o sentimento maior é de alegria, de honra, de ter conhecido no caminho seu Jomar, esse espírito que hoje está lá. Logo, logo vai estar remoçado. Ah, e se eu sonhar com o seu Jomar um dia, eu quero sonhá-lo não com camisola branca esvoaçante, quero ver ele com aquela camisa azul bonita que ele tinha, aquela camisa vermelha, né? E ele chegando, aquela coisa, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aí botava a mão, né? E ele já com dificuldade de andar, era de braço cruzado. Eu digo, parecia a noiva e a noiva, né? Eu disse, brincando com o Flávio aqui, a gente aqui no caminho, o pessoal é tão educado que eu entrei no banheiro, o Flávio fica do lado de fora. Eu digo, menino, cabe dois aqui, ó. Não cabe dois, já. Aí, mas é o quê? Herança dos mais velhos, né? Então, que falta faz um homem desse? Eu liguei para Fernando Marques. Tá aí, tá não, o Fernando hoje, filho de Veloso, para ele falar, Rogério, né? Para o Baracho queria uma pessoa do caminhando. E eu perguntei, Fernando, Veloso não aguenta mais essas empreitadas, não, né? De ir para velório, dar depoimento. E Fernando Marques diz que Bruno, ele está dormindo. Eu não sei nem como eu vou contar isso a ele. Porque eu tenho certeza que papai vai se emocionar muito. Ah, seu Luiz Guimarães ficou com voz de choro? Ficou. Ah, ele hoje não está aqui porque está lançando o livro novo dele, viu? Seu Luiz Guimarães, doutor Luiz Guimarães. Então, partiu da terra um homem de bem, um completista. Se lembram de André Luiz, de Missionário da Luz? O que é um completista? É aquele que se programa para viver tanto tempo na terra e não desperdiça a sua energética com coisas erradas, com vícios. Então, gasta até o último quanto de fluido vital. Seu Jomé é esse homem, né? E para mim, muitas vezes, muito cuidado, que a gente não sabe quem está no nosso caminho, na caminhada conosco. A gente só vê o presente. Para mim, para minha condição evolutiva, um erro de português o homem não tinha. Um erro de português. Ah, para mim, eu tive na Terra um sábio. Ah, vocês pensam o quê? Que aqueles caras lá da Escola de Alexandria, ah, os filósofos lá, os socráticos, pós-socráticos, né? Era o que? Era tudo alma de anjo, o quê? Era gente como a gente. Gente como a gente. Eu tive uma pessoa junto a mim que é um estudioso da vida e da espiritualidade há muito tempo. Porque quem faz há mais tempo faz melhor. Platão dizia: aprender é recordar. Quando você se depara com certas pessoas, ela vem fazendo aquilo há muito tempo. Tal é esse espírito grandioso, Jomar Lima. Eu dou aqui meus sentimentos a vocês. Eu vou conversar sobre a desencarnação agora, não é? O meu profundo sentimento pela falta física que já acontecia. Depois da pandemia, ele não voltou mais aqui. Ah, vocês perderam aqui na Terra
um grande soldado do Caminhando para Jesus. Como daqui a pouco partirão outros. Então, que surjam novas gerações para levar o caminhando adiante, porque a nossa está passando, né? Está passando. E nunca a terra precisou tanto de homens de bem e que saem do seu comodismo. Preste atenção, uma coisa é suficiente para nos fazer calar perante esses homens, daqui, dali, daculá, que trabalham pelo ideal de espiritualidade, né? Eles saem do comodismo, do seu conforto, do ambiente morno e acolhedor do lar, para vir para a casa espírita, planejar as coisas e tratar com gente. Essa coisa maravilhosa que somos nós, né, gente? Né? Às vezes ama, mas às vezes, eita, né? Não é difícil. Mas somos todos nós, seres humanos, né? Até isso tem um valor imenso. Né? Gente aqui, a gente aprende a se amar porque a gente aprende a conviver nas diferenças, na história espiritual de cada um. Somos diferentes. É a unidade na diversidade. Na diversidade. Então, tomando seu Jalmar como parâmetro, né? Para falar da desencarnação. Espírito André Luiz e Missionários da Luz tem aquele capítulo maravilhoso, né? Onde Sigismundo se prepara para reencarnar. Quem se lembra? E ele vai primeiro ter que conversar muito com seu futuro papai e com sua futura mamãe, que o papai não aceitava muito ele, tinha problema de outras vidas, né? Mas aí a espiritualidade consegue, né, apaziguar. Era necessário que Sigismundo reencarnasse e ele vai para aquelas, André Luiz escreve, aquelas espécies de estufas, né? O departamento da reencarnação, onde vai sofrer o processo de miniaturização. Imagine, né? Eu, com essa forma, vou reencarnar, vou tomar outra forma, voltar à posição fetal e ainda perdendo toda a forma tipo do corpo espiritual, ah, para ser colocado no claustro materno. Que momento! Eu sou espírita, mas eu preciso olhar as coisas do mundo, né? Como me dói em época de eleição quando defendem a bandeira do aborto. A bandeira do aborto. Eu digo, meu Deus, meu Deus. Então, trabalho que é espiritualidade pessoal para dar certo a reencarnação de todo mundo aqui. Vejam quantas reencarnações. E daqui a pouquinho eu vou falar na desencarnação. É preciso que funcione todo um exército do lado de lá. Eu falei aqui no pessoal que sai do comodismo, né? Para trabalhar na casa espírita. Mas do lado de lá, todo o exército funciona com precisão, elaborando uma reencarnação. Só que o espírito, quando vai reencarnar, ele chega muito antes, tempos antes, para se afinar fluidicamente com a mamãe. Todos nós aqui. Minha mamãe, que hoje eu sinto tanta falta, antes de reencarnar, eu cheguei junto dela. Era uma alma amiga, né? Mas me emocionando. Ela mocinha, né? E naquele momento que você se ajusta, aquele 9 meses que é o encanto da vida. Preste atenção. Naquele momento da gravidez, a mulher, a pele da mulher, os cabelos. A minha mulher nunca teve tão linda, e ela continua linda, mas nunca teve tanto como naquele período e logo no período seguinte, né? Que ela se tornou mãe. Parece que ela está num estágio de felicidade, né? Porque cumprindo o compromisso de encaminhar uma alma. Isso aconteceu um dia com João Lima, com todos nós aqui. Né?
É necessário voltar a ser criança para aprender a ser homem. E a gente tem esse período do recordando, fazendo o apanhado, veja bem, através da educação, não só a educação intelectual que forma o homem inteligente, mas a educação moral que forma o homem de bem. E essa educação moral ninguém pode dar, somente o lar. São os pais, aqueles primeiros princípios. A gente fala muito quando a pessoa é problemática, tem um problema, é um problema de outra vida. Não. Às vezes você vai passar a vida toda consertando algo desse período da infância. E aquele espírito vai se desenvelopando, vai desarnando, não é? Então, o período da infância, o período lindo da vida da gente, pelo menos a maioria. Dizia Casimiro de Abreu, né? A saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Oh, que saudade do lar paterno, meu primeiro e virginal abrigo, né? Então aquele espírito vem para a adolescência, aí vai despertar o que André Luiz diz? Todo um capítulo da epífise, que para a ciência só tem valor na infância, né? No despertar das forças sexuais. Mas André Luiz vem explicar que é a glândula da vida mental. Ela é o disparador de todo aquele patrimônio que assuma o patrimônio das vidas passadas. Então, aquele jovem que era uma criança, de repente, ele se transforma. Ah, e aquele período de adolescência tão importante e grave, você já pensou nos dias de hoje? Com essas teorias, com esses valores que, como é difícil educar. Por isso que os pais devem trazer a família para a casa espírita, né? As crianças para evangelização. E aí, aquele espírito, aos 21 anos, diz André Luiz, a reencarnação completa-se em torno dos 7, mas definitivamente aos 21. Ali já está todo o patrimônio. Então, quando ele não se perde, chega nesse momento, aí ele vai realizar suas humanidades. É preciso a gente viver na horizontalidade, cada um nas diversas áreas, como André Luiz mostrou. Aquele era um empresário rico, o outro veio com menos dinheiro, mas ele era para sustentar o amigo na tarefa espiritual. Então, as humanidades é feita nas profissões diversas e você vai construir sua família, mas quando você tem o ideal, esse período da juventude vai permanecer sempre, porque jovem é aquele que não perde o ideal. Eu não conheço gente tão jovem como o seu Jomar era, como Fernando Veloso. Quem não tem intimidade com o Fernando Veloso, o Fernando Veloso é um piadista de você morrer de chorar. Tá? Você ri com as coisas que ele conta. Tá? Então, jovem é aquele que não perdeu o ideal. Você constrói a tua horizontalidade, mas buscando a verticalidade. E do mesmo jeito que você tem um preparo da educação da escola, você se preparou. Eu vi Calixto aqui falar dos cursos para doutrinador. Embora até hoje é uma mudança, o pessoal parece que quer mudar a terminologia toda, se preocupando mais com a forma do que com o fundo. Outro dia eu vi uma discussão, digo, olha, pelo amor de Deus. Um defendendo o nome de doutrinador, o outro de dialogador. Pessoal, aí eu vi que eu não tenho aquela coisa que todo espírito deve ter, paciência. Porque eu não tenho paciência por conversa dessa. Rapaz, o que vale é a prática. O que Calixto disse aqui? Você tem que ter o conhecimento, você tem que ter o traquejo. Então, se você ficar discutindo se é dialogador, doutrinador, pelo amor de Deus. Né? A questão é querem revisar tudo. Né? Então, mas é preparado no plano espiritual. A casa espírita vem despertar, relembrar e oferecer o campo prático. Mas um doutrinador, Belarmino, lá dos Mensageiros de André Luiz, eu fiquei impressionado.
o médium, não só o missionário, Chico, Divaldo, né? Aliás, hoje, quando surgiram os documentos de Kardec, é uma maravilha, né? Porque quando a gente percebe que Kardec teve tanto problema com os médios da sua época, que os médios maravilhosos mesmo foram aqui no Brasil. Chico, Divaldo, Ivone, né? Só que eu amplio o leque, eu já disse aqui. Médios que eu conheço lá da Casas Humildes estão com 40 anos de atividade mediúnica, não faltam nunca, e com a vida correta, uma vida reta. Então, se prepararam, mas André Luiz fala do malogro. Pessoas que chegam na casa espírita, desperta, é para toda a vida. Não aguentam o primeiro vendaval. Por quê? Não, porque o outro trabalhador passou por mim, não deu bom dia, não deu boa noite, não. Mas ora, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E os outros que dá bom dia, boa noite, não conta não, né? Então veja bem, os passistas, né, doando a bioenergia. André Luiz diz o seguinte, que a casa que tem a sua sala de paz é a sala que está mais importante. Aqui eu passo e vejo ali o pessoal dando passe. Casas Humildes é a sala azul, a gente chama. Tá? A sala azul. Ali naquele momento está ali as mãos dos passistas e as mãos dos espíritos amigos. Né? O magnetismo animal e o magnetismo espiritual. Né? Se você pudesse ver, eu não tenho mediunidade de evidência, eu tenho a informação que os autores espirituais nos dizem, né? Eu não tenho a mediunidade de evidência, mas se você pudesse ver uma sala mediúnica ou uma sala de paz, toda aquela energia espiritual, o magnetismo, os centros de força, aquele trabalho que é um banho da alma, tomar um passe na casa espírita, tudo isso é uma programação adrede. Mas a vida vai passando, aproveite enquanto é tempo, enquanto é hora. Porque um dia vamos passando pelo tempo, as pernas vão ficando fracas. Eu mesmo me lembro, eu já fazia, quando eu tinha 20 e poucos anos, 30 e pouco, 3 palestras numa semana. Ah, eu ia em tudo que é centro. Eu vou revelar aqui, hoje eu só vou em 3. O de Estevão Coimbra, de Diana Coimbra, lá ao lado de Silas. O de Silvio Mariano, que até Trajano aqui da casa faz parte. E o Caminhando para Jesus. E faço todo o meu trabalho de divulgação na Casa dos Humildes, né? Não quero mais ser Paulo de Tarso. Eu tinha forças, né? Hoje eu preciso dosar e focar nas coisas, né? E não estou preocupado com outro amigo do outro centro. Mas, Bruno, por que você não quer mais palestrar? Eu digo, não, eu continuo palestrando. Eu venho no caminhando, vou lá em Estevo, vou lá. Agora só não quero fazer como antes. Sou freguidão. Para quê? Porque a gente precisa vivenciar, não somente falar. Tem uns cursos de oratória, tem o Rubem Alves já que dizia isso, devia ter o de escutatória também, né? De escutatória, a gente escutar o outro, conversar, dialogar. Isso eu aprendi. Eu gosto mais de conversar do que palestrar, acreditem nisso. Tá? Então, as pernas vão enfraquecendo, chega o outono da vida, ainda não é o inverno, dando os seus sinais, o que fizeste da tua programação. Aí você vai para a qualidade, não para a quantidade. Não, não posso perder meu tempo. É a qualidade, né? E você vai passando pela temporalidade, né? Sendo experimentado naquele cadinho purificador, sem falar aqui nos problemas que todo mundo tem. Tem gente que tem problema conjugal, gente com problema financeiro, gente com problema de doença. Isso é o cadinho purificador, o alambique que vai trabalhando, né? A tessitura da tua túnica espiritual, como fala o Evangelho, da tua túnica espiritual. Vá. E vai chegando o momento que você vai vendo
né? Aquele momento que Pietro Baldi diz que ele passou toda a vida esperando aquele momento. Eu digo, meu Deus do céu. Pietro Baldi, que não era espírita, mas era amigo dos espíritas, foi amigo de Chico Xavier, passou pelas casas espíritas, o italiano. Quando ele fez 15 anos de idade, ele disse, né? Um dia a menos nesse mundo. Mas amou o mundo. Teve família, teve filhos, foi um grande filósofo. E o Pietro Baldi diz que passou a vida se preparando para aquele momento. Qual o momento do encontro com Cristo? No caso dele, era o Cristo mesmo. E quando ele desencarna com um sorriso. E ele dizia: a cada momento que eu me aproximo do fim, eu vejo uma figura apenas, o Cristo. Ah. Richard Simonetti, esse campeão de vendas, né? Abaixo a depressão, mas ele tem uma obra, Quem tem medo da morte? Quem tem medo da morte, né? Um dia um amigo me disse: Bruno, eu acho tão feio, como vocês chamam, desencarnação. Eu digo: feio é como tu chama, morte. Feio é morte, morrer. Ninguém morre, desencarna, sai do corpo de carne, né? Então, quem tem medo, não tenha medo, né? Por isso que é o momento da consciência. Consciência reta, limpa. Fiz o que pude. Se não fiz mais, foi porque não pude. Ah. E chega esse momento que é o triunfo da vida, que é o triunfo da vida sobre a morte. Que aqueles parentes, a parentela do mundo espiritual chega antes, às vezes dias antes. Eu me lembro de minha avó, que ela contava que meu avô começou a ver um amigo que era o carteiro de Catende, cidade aqui, interior de Pernambuco. E aquilo ali é aqueles espíritos amigos que vêm buscar. No caso de seu Jomar, antes, dias antes de ele desencarnar, então veio os amigos espirituais preparando aquele momento da recepção, aquele desligamento pessoal. Não é fácil desencarnar. Segundo André Luiz, não é fácil. Morrer é fácil. É um momento, morreu. Desencarnação é um processo. E vai se desligando primeiro pelas pontas. Vem as parcas do mundo espiritual. Pessoal, o que é as parcas? Que corta as correntes, né? Aquele instrumento que corta as correntes. As parcas espirituais são os nossos espíritos amigos que vêm fazer o desligamento. Os métodos da vida espiritual. Aquela melhora da saúde que o indivíduo tem e que a família se despreocupa, vai todo mundo dormir. Aquela melhora da saúde é para tirar aquele pessoal que fica ali, vá, prendendo o espírito. Desencarne começa pelas pontas, os dedos, circulação vai diminuindo. E do lado, isso é a beleza da vida, o triunfo da vida sobre a morte. Seu Jomar, com aquela cabecinha branca dele, vai se formando ato contínuo de lado do corpo de carne, o corpo perispiritual. É como se ele é despreendido, está ali totalmente vinculado pelos laços, né, do cordão de prata, né, do cabo fluídico, e os espíritos fazendo o desligamento e ele recebendo toda aquela energética do que vai permanecer no corpo espiritual e deixando para trás o que não vai mais servir. Vai se formando e, por fim, a cabeça, que é o local do desligamento. Que é exatamente nessa região aqui, segundo os espíritos do André Luiz. Né? E onde há até aquele barulho final. Quando é rompido, e naquele momento a espiritualidade leva aquele espírito, ele alça. Se lembra do filme Ghost? A grosso modo? Ah, quando vê uns bonzinhos, espírito alça, e vai para os hospitais, para as colônias,
Seu Jomar, como homem de bem, por tudo que ele passou nos últimos tempos, ele vai estar em repouso durante uns dias, repousando num sonho bom. Ah, só que há outros desencarnes que eu não preciso falar aqui, dramáticos, tremendos, como daquele personagem do filme Os Mensageiros, que só quando pede perdão, ele vai ser resgatado naquelas regiões. Então, saímos do corpo e constatamos que não há morte em nenhum ponto do universo. A morte não é ponto final, é ponto e vírgula, né? A morte é dobrar a esquina. O espírito prossegue numa vida mais bela, mais leve, estuante de leveza e com aprendizado imenso. Tudo que as pessoas valorizam aqui perdem muito do valor, porque eles estão em outra perspectiva. A perspectiva é outra, completamente diferente. Mas só há uma coisa que os vincula à terra de forma muito forte: o amor que deixaram aqueles que pensam neles e que o amam. Chico Xavier dizia uma coisa, né? Calixto dizendo que hoje eu estou saudoso. Chico Xavier disse: só não a gente aqui. Se o Jomar, quando acordar, estiver disposto, ele vai se lembrar das noitadas aqui com o Veloso, Calixto, o pessoal da Casa Humilde. A dor da saudade é uma dor que dói nos dois planos da vida. Dói aqui e dói lá. Mas o consolo, a gente tem saudade de quem ficou, mas tem gente que a gente ama, que a gente precisa dar satisfação. Os que a gente ama que estão aqui. Eles têm saudade da gente, mas quantos já encontros? Já pensou a alegria de você rever um pai, uma mãe? Eu entrevistei na pandemia o filho de Herculano Pires, Herculaninho. Está com 80 anos ele, né? E um momento muito emocionante é que eu perguntei a ele, né? Herculaninho, se você visse seu pai hoje na tua frente, o que você diria, né? Eu não quis ser indelicado. Quando você desencarnar, você visse aqui na tua frente, eu diria a ele, né? Meu velho, que saudade. Aí ele disse que o pai ia responder assim: velho é teu avô, como Herculano fazia em vida. Pessoal, Herculano foi o metro que melhor mediu Kardec, o maior divulgador espírita do Brasil. O filho dá um depoimento desse. Meu velho, que saudade. Velho é teu avô. Eles não perdem a idiosincrasia, as manias, os jeitos. Aquilo ali é característica própria. Os traços psicológicos permanecem. Eu quero um dia encontrar um povo desse com cara de defunto. Quero com aquele mesmo sorriso, né? Então, imagine esses momentos dos reencontros e vão compreender a teia da vida que a gente aqui está mergulhado, entre aspas, é uma figura de linguagem, num pântano. A gente não enxerga a grande teia que é a vida. Quando a gente vê, a gente vai entender o esquema universal, toda a arquitetura de uma encarnação da casa espírita, que às vezes a gente pensa que depende de mim. Às vezes eu fico numa sofreguidão de mim e de outro lado da Casa dos Humildes. Casa dos Humildes já existia antes de mim, vai existir depois de mim. Né? Mas você vai entender a mecânica da vida. Não se apegue a nada. Né? Apenas ame. Que ninguém saia de tua companhia sem levar algo bom de ti. Ontem partiu um homem que levou, deixou comigo muita coisa boa dele. Eu gosto do seu Jomar como um pai espiritual. As cartas que ele escreveu para mim, que eu vou guardar até meu último dia de vida e vou ler, vou orar por ele. Seu Jomar, aguente firme que quando eu tiver
com dificuldade, eu vou orar também. Porque bom no bom, todo mundo é bom, né? Eu quero ver bom no ruim. A gente deve orar para viver e tudo, mas para que servem os amigos do lado de lá? Seu Jomar, eu estou numa dificuldade aqui, me ajuda, né? Quero entender uma coisa, mas a gente manter mentalmente, não esquecer. Às vezes a gente esquece. Pessoal, foi tudo aqui de improviso. Não li nada, não fiz roteiro nenhum. Tudo que eu tinha preparado, deixei para lá, porque meu coração hoje é uma nota só. Seu Jomar, seu Jomar, seu Jomar, seu Jomar, seu Jomar, o tempo todo, viu? Paz e bem, que Jesus permaneça, amanheça em nossos corações. Um beijo na alma de todo mundo. Seu Jomar, um beijo na alma. Bom, meus irmãos, vamos agora à nossa prece final, né? E o Bruno, ele uma vez me disse que tem três pessoas que se morresse ele ia chorar muito, chora, sente muito. Aí disse, pela ordem, Jomar, Fernando Veloso e Calixto. Eu estou com medo porque a fila andou, né? Bom, brincadeira à parte, Jomar foi tudo aquilo que Bruno falou e muito mais. É uma pessoa inesquecível. E o Bruno, eu reclamei sempre com ele. E quando o Bruno terminava uma palestra, Bruno se posicionava para ser repreendido. Ele ficava, nesse tempo a mesa era retângulo, era um retângulo. E ele fazia a palestra e já esperava os comentários de Jomar, sim. E tinha dia que era pau, né? Mas ele, pelo jeito, como ele falou, ele adorava porque ele aprendia com aquilo, né? Então vamos aproveitar, vamos quem conheceu, quem não conheceu, vamos mentalizar a figura de Jomar, mesmo não conhecendo, pensando nele, vai chegar a ele. E a prece é um dos maiores auxílios que a gente pode fazer por aqueles que estão desencarnados, principalmente recentemente. Talvez ele não precise, porque ele era de uma consciência tão grande que ele possa ter tido essa consciência imediatamente, né? Porque se a pessoa chegar no plano espiritual, tiver consciência que chegou, é o caminho andado. A impressão que a gente tem é que ele deve ter ou está tendo já essa consciência. Então vamos passar para o companheiro Flávio Roberto para a prece final. Irmãos, foi uma grande oportunidade de receber essas informações tão ricas do nosso irmão Bruno Tavares, que nós possamos refletir sobre tudo aquilo que ouvimos na noite de hoje, com a certeza que o nosso plano encarnatório foi preparado pela espiritualidade para que pudéssemos evoluir aqui na Terra, para que nós pudéssemos aprender, corrigir as falhas do passado, para que nós pudéssemos ser melhores do que éramos anteriormente. Que nós estejamos convictos que Deus, que Jesus e os seus servidores jamais nos abandona diante das dificuldades. Que nós possamos sempre nos conectar à espiritualidade para pedir energia, orientação e também a calma para seguir a nossa caminhada evolutiva, que há muitas dificuldades no caminho. Que nós possamos ir para as nossas residências em paz, em tranquilidade. Que Jesus e seus irmãos possam nos acompanhar na noite de hoje. E assim, em prece, devolvo o microfone para o presidente da reunião na noite de hoje. Em nome de Deus, em nome de Jesus, pedimos permissão para encerrar nossa reunião. Boa noite a todos, muita paz e até a próxima sexta-feira.